Fala pessoal, no vídeo de hoje vai ser um bate-papo, meio que uma conversa informal com um colega, ex-servidor do IFAC, né, que passou um bom tempo no IFAC, tem uma grande experiência, tanto no IFAC também com outros concursos, né, ele vem estudando, tem diversas aprovações, então vai ser um bate-papo bem interessante para que a gente possa conhecer, né? E ao final a gente vai tratar um pouco mais das estratégias, como fazer uma preparação nesse sentido. Então, espero que vocês gostem. E agora eu vou passar aqui a fala para ele se apresentar para a gente. É contigo, Jefferson. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Então, pessoal, eu sou o Jefferson, né? E como o nosso amigo aí, Cleilson Rezende aí, acabou de falar. Então, fui servidor do IFAC por mais de 8 anos, né? Então, a gente tivemos aí, né, uma história de amor e ódio naquela instituição. É uma instituição autárquica, né? Federal. E posso dizer que fui muito feliz lá em alguns aspectos e nem tudo é um mar de rosa, né? Sempre a gente tem algumas coisas negativas que é normal em qualquer lugar, mas fazendo um aparato geral foi muito bom, né? E é isso, né? Já passei em outros concursos, né? Por isso que hoje não estou mais no IFAC, né? Hoje eu sou servidor do Estado do Acre, né? Saí do federal, fui para o estadual, mas é por enquanto, né? E talvez, né? Eu estou estudando a possibilidade de uma recondução, né? Para quem está estudando aí, sabe esse instituto aí que é quando você é estável, né? No cargo anteriormente ocupado e aí você solicita a sua recondução aquele cargo antes de você se tornar estável nesse cargo atual. Então, meu amigo Cleilson, estamos à disposição, né? Para esclarecer, falar sobre a carreira, falar, né? Como que a gente chegou, né, nessa tão sonhada aprovação. Então, conforme você for aí falando aí, perguntando, a gente vai desenrolando aí, beleza, meu amigo? Show de bola. É interessante, né, o Jefferson, esse bate-papo, porque às vezes a gente vê isso para grandes concursos, e aqui na nossa região, o Acre, às vezes não tem essas questões de conhecer a carreira, às vezes vai mais pela remuneração ou pela oportunidade que surge, né? Então, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, conhecer um pouco, com pessoas que já foram aprovadas, para que possa ajudar outros colegas, né, que estão na luta, estudando, com o objetivo de passar no concurso do IFAC, e outros também. Então, Jeff, tu já falou aí que tem mais de 8 anos de experiência. Tu entrou no concurso em qual foi o ano que tu entrou? Então, né, a gente entrou lá em 2014, né? Em 2014 teve um concurso, né? Inclusive foi logo no início aí da minha trajetória aí no mundo dos concursos, né? Que a gente vinha aí, tinha acabado de começar a estudar, né? E aí, quando de repente saiu lá o edital do concurso da UFAC, na época. E aí eu digo, cara, vamos fazer. Aí na época eu fazia um cursinho preparatório perto da minha casa, né? Naquela época era uma escassez, né? Hoje a gente tem a internet, tem aí mil e uma opções aí para a gente aspirar, né? E correr atrás daquele carro que a gente almeja. Naquela época era mais complicado, né? Era bem defasado mesmo na questão de estudo para concurso. Você realmente tinha que ir no presencial e às vezes não tinha muita qualidade, mas graças a Deus deu certo, né? Então, foi em 2014 teve o concurso da UFAC e do IFAC, né? Então, a gente começou estudando por da UFAC e aí eu acho que uma semana, 2 semanas depois já saiu o edital do IFAC. E aí eu sempre puxava mais pro lado do IFAC. Eu de cara, todo mundo gosta mais da UFAC, mas eu vou pro IFAC. O IFAC é novo e tal, e na época, né, em 2014, acho que tinha no máximo 5 anos, que é nem 5 anos de instituição, né? Então eles estavam ali realmente se projetando aí para o tamanho que o IFAC é hoje. E hoje a gente vê que o IFAC ele tem crescido bastante, né? Se não me engano, tem 6 campos, 6 campi, né? E tem também a nova sede da reitoria, né? Que ficou padrão demais. Então a gente vê que o IFAC tem toda essa estrutura. Né? O último campus que eu fui servidor foi na Baixada do Sol, campus top, né? Pessoas maravilhosas ali que eu tive a oportunidade de conhecer. E
vai mudar agora lá para Transacriana, né, que vai se tornar ali um campus agrícola, e com certeza vai dobrar de tamanho, dobrar de servidores, né, inclusive esse concurso que está aí previsto, que está iminente, é com certeza, sem sombra de dúvidas, por conta lá dessa nova sede do campus Baixada do Sol, né, que vai abarcar ali muito servidor. Então, voltando, o concurso que eu fiz foi de 2014, né, e na época, né, não sei se aqui a gente pode, nesse bate-papo, uma coisa bem interessante que aconteceu foi que eu estudando, né, para o concurso da UFAC e aí saiu do IFAC. E aí eu já pulei. Como é a mesma carreira, dava para estudar para os dois. E aí o que acontece? Fiquei estudando para os dois, né? Na época eu estudava para o cargo, né, que eu exerci lá por 8 anos, que era assistente em administração. A gente chama lá que é o Severino da administração. Que tudo quanto é buraco tem um assistente em administração, né? E aí a gente desempenha vários papéis. E na época, né, esse concurso ele foi anulado, né? Então isso é muito importante, que a gente não perca o nosso foco, né? Que você vá em busca do seu sonho e você permaneça, né? Pode acontecer o que venha acontecer, o negócio é continuar. Se na época eu tivesse parado, assim como muitas pessoas pararam, com certeza eu não teria ali a tão sonhada aprovação, porque, como eu falei para vocês, na época eu tinha acabado de começar de estudar, né? Tinha acabado, era meninão ainda no mundo dos concursos. Então, se eu não tivesse mantido o foco, aproveitado aquele tempo a mais que foi dado ali da anulação até a segunda prova, com certeza eu não teria passado, né? Mas aí eu quero dizer que eu estudei muito, né, para esse concurso. Se duvidar, como foi o primeiro, assim, né, o primeiro concurso grande que eu fiz, eu estudei pra cacete, meu irmão. Era dia e noite. Tempo disponível a gente estudava. Pode Show, continuar aí, meu amigo. bacana. Não, é isso mesmo, essa questão aí da questão de, às vezes, as pessoas pensam que quem já é servidor ou passou em outro concurso é algo certo, que estudou, passou, não, mas sempre no meio do caminho tem as intercorrências. Às vezes você não é aprovado, mesmo estando bem preparado. Às vezes ocorre essa questão de cancelar e ter que refazer, ou sei lá, acontece muita coisa. Essa questão de não desistir, né? E Com aí, ô Jefferson, certeza. eu já fiz até um vídeo com relação aos níveis, né? Esse carro que tu exerceu, eu acredito que é o nível D, né? Isso, E aí, nível de classificação D. aí outra coisa interessante também, que, por exemplo, esse cargo, como é um cargo administrativo, e eu acredito, pela necessidade, que possivelmente ele deva vir nesse próximo concurso, é interessante porque o servidor que entra, ele pode trabalhar em diversos locais ali dentro da instituição, né? Apesar de ser uma instituição de ensino, o IFAC, mas tem a parte burocrática ali administrativa que o cara pode ser lotado, né? O que tu pode Com falar aí sobre certeza. isso? Meu irmão, puxando aí para esse cargo que eu exercia, né? Esse cargo, ele é o campeão de convocações. Imagina o seguinte, né? A administração pública ela tem que funcionar. Tem o quê? Tem a relação lá contratos, tem a relação, né, o IFAC ele tem essa atividade fim que é o ensino, tem que ter cara lá do administrativo. Para tudo tem que ter o administrativo. Então quem é que chama? Chama a maioria desses cargos de nível médio, porque em custo-benefício sai mais barato. E aí sempre tem o maior número de vagas, né? Administrador tem vagas também, mas não tem tantas, porque administrador já é nível de classificação, querendo ou não, é mais ônus para a instituição, né, para o governo federal, e aí sempre o número de código de vagas são bem menores. Já a nível médio, por exemplo, se sai aí, tem um decreto que ele regulamenta lá a questão de cadastro de reserva. Por exemplo, uma vaga direta, ela gera 5 aprovações, que é essa da vaga e mais 4 cadastros de reserva. Aí, por exemplo, 5, aí já vai lá para 22, se não me engano. Tem uma tabelinha lá, que eu não lembro qual é o número do decreto. Então, no meu concurso, por exemplo, 2014, eram 5 vagas para a reitoria. Lá eu fiquei em quarto colocado. E aí, simplesmente chamaram todos os aprovados que ficaram dentro desse quantitativo, se não me engano, 22, né? Então, teve gente que já faltando um mês para o concurso vencer, tiveram ali a felicidade de ver o seu nome lá no Diário Oficial. Então, com certeza, é um cargo que
você tem muita chance de ser chamado, mesmo você ficando ali no CR, né? Mesmo você ficando ali no cadastro de reserva, no decorrer da validade do concurso, você vai ter aí a oportunidade de ser nomeado sim, se tornar aí um servidor público federal aí do IFAC. É interessante também, o Jefferson, que além do IFAC aproveitar, né, convocar, você estando ali na lista dos aprovados, outras instituições, por exemplo, outros institutos federais, eles aproveitam bastante da lista do IFAC. Eu mostrei em outro vídeo que eu fiz, por exemplo, teve o Instituto Federal do Amazonas, Instituto Federal de Rondônia, que aproveita muito, Instituto Federal de Tocantins. Então, A assim, UFAC mesmo, pode aproveitar a também. UFAC, isso. E assim, tem algumas pessoas que quando sai o edital, vê ali o quantitativo de vaga, já desanima. Só que não, na verdade, o pensamento tem que ser no sentido de, ah, não, vou fazer, pode ter ali uma vaga, só que o desdobramento durante a validade do concurso pode chamar bem mais, além do que aquele pode chamar a lista todinha. Então Sim, com certeza. tem que ir para cima, tem que ter uma visão além do que sai ali no edital, né? Por isso que às vezes a gente faz esse trabalho aqui de fazer live com algumas pessoas e tal, no sentido de trazer informações para a pessoa perceber que o edital é um documento importante, mas tem muitas coisas ali por trás desse edital que precisam ser Sim. desdobradas. É porque assim, né? Às vezes as pessoas que estão começando agora, elas não têm aquele conhecimento do como é a instituição, né? O IFAC é uma instituição federal, é da rede federal de ensino, né? Dos IFES. Então, o que que acontece? Ele é a mesma carreira que tem para um técnico administrativo do IFAC, é a mesma do de Rondônia, do Ceará, do Tocantins. Então, o mesmo técnico administrativo que tem lá, ele é regido pela mesma lei que a gente é regido aqui, por exemplo, no IFAC. Né? Então, dá para ter esse aproveitamento. Igualmente os tribunais federais, né? A gente vê aí nos concursos federais aí de tribunal, TRF, TRE, TRT, é tudo uma carreira só. Então, a gente vê aí que eles aproveitam a lista de outro, né? E no IFAC não é diferente, né? O IFAC e a UFAC, eles tiveram muito essa parceria. Né? A UFAC agora ela optou por fazer concursos menores, só que com interstício menor ali de tempo de um para o outro. Né? É interessante, porém o quantitativo de vagas vem bem mais reduzido, né? Então é uma oportunidade boa aí. Cai para cima aí quem está querendo começar a estudar. Ó. O diferencial o que, que é? Você tem que começar lá pelas básicas, e aí vai fortalecendo aos poucos, saiu o edital, foca nas básicas específicas, mantém as básicas e detona lá nas específicas. Né? E eu falei do meu cargo, mas tem diversos cargos, né? Na época lá tinha assistente de aluno, tinha administrador para nível superior, tinha para contador, tinha para técnica em assuntos educacionais, que é qualquer licenciatura ou formação lá, se eu não me engano, em letras, né? Que não deixa também de ser licenciatura em pedagogia. Então, vale a pena. Né? São cargos de esses de nível superior, são interessantíssimos. Né? Por exemplo, lá falando lá dos cargos, né? Ou tu vai querer falar mais para frente, Cleilson? Pode ir falando. Né? A gente vê lá a remuneração do nível médio, a gente vê lá só o vencimento básico, só o vencimento básico, né? Que a gente, concurseiro, ele gosta de falar de dinheiro, então vamos falar de dinheiro. Vamos quebrar o protocolo aqui. Então, Não, olha né? só, Aqui é o bate-papo, assim, não é nada formal, é bem tranquilo mesmo. e só lembrando que aqui a gente não está representando o IFAC, a gente está aqui para ajudar a galera mesmo aí, esclarecer. Né? A gente está aqui como concurseiro, como sofredor, igual você está aí assistindo a gente está como sofredor, igual você. Então, olha só, você vê lá o vencimento básico. Hoje, se eu não me engano, está 2.600 e alguma coisinha. Tá? O de nível de classificação D, que é o nível médio, que é o cargo que eu exerci. Mas o que, que acontece? Esse vencimento básico ainda tem ainda algumas coisinhas que é incorporado. Né? Essas incorporações vai gerar o quê? A sua remuneração, que é aquilo que tu recebe mensal. Então, vencimento básico é diferente de remuneração. Vencimento básico é aquele teto ali que as outras gratificações, por exemplo, a incentivo à qualificação, tu vai ganhar em cima do teu vencimento básico. Só que tem um vencimento básico, eu acho que o Cleilson já até deve ter feito algum vídeo aí falando sobre remuneração, né? Por exemplo, lá se você ganha 2.600 e alguma coisinha,
Aí você tem, por exemplo, uma graduação e ela é diretamente relacionada ao seu cargo. O que tu vai acontecer? Tu vai ganhar 25% em cima desse vencimento básico. Então aí tu já vai aumentar aí em média uns 700 a 800 reais no teu salário, né, tranquilamente. Se tu faz um após, já vai para 30. Se tu tem mestrado, né, como nosso amigo aí está fazendo aí o mestrado, aí o caba gabaritado, já vai ganhar 52% do vencimento básico. Então você vê que é interessante a carreira, né? Você vê que vale a pena, né? Para quem quer fazer carreira no IFAC, o FAC, né, que são os tais aí a nível federal, é muito boa, cara. A carreira, né, tem muito incentivo, né? Realmente os incentivos para você se profissionalizar, eles existem, né? Só que aí cada um tem a sua opção. Eu optei por estudar para outros concursos, mas já o Cleils está estudando para outros concursos e ainda está fazendo mestrado, né? O cara é foda, É. mas vai de cada um. Então aí, olha só, resumidamente, nível médio, tem uns 2.600 e pouco, mas se você tem o superior, mais média ali uns 800 reais, vai somando aí. Mais 658 de alimentação, e aí se você tiver menino, até 6 anos de idade é por cabeça. Né? Imagina só, se você tem 3 meninos até 6 anos, que foi o meu caso quando eu entrei lá em 2014, não, entrei já em 2015, né? Que o concurso foi no final de 2014 e a gente assumiu em fevereiro de 2015. Eu tive a felicidade que na época que eu entrei, eu já entrei na época da greve. E aí já estava lá no meio, gritando lá, greve, greve, vamos parar. E aí, é brincadeira, pessoal. Mas olha só o que aconteceu. Na época, eles tiveram o maior aumento de auxílio creche da história dos servidores do Executivo Federal. Saiu de R$ 66 o auxílio creche, foi para 322. E aí eu tinha felicidade, né? Fui um cara agraciado que eu entrei no IFAC, eu tava lascado. Não tinha porra nenhuma, mas tinha força de vontade de vencer. Aí o que aconteceu? Só que eu já tinha 3 meninos e ainda não tinha 6 anos completados. O que aconteceu? Eu ganhei 322 vezes 3, né? Passei ainda um tempão recebendo esse auxílio creche, né? Que incorporava lá na minha remuneração e com certeza ajudava bastante. Né? E aí depois fiz superior, fiz pós-graduação, né? E aí foi só incorporando. E tem também o auxílio transporte, né? Que algumas pessoas dão entrada lá. E aí, se tu conseguir comprovar, não precisa nem tu comprovar. Tu deu entrada lá, diz que tu pega 4 ônibus por dia e aí tu consegue ali receber esse auxílio transporte, né? Que dependendo do teu salário, por exemplo, se tu for nível de classificação às vezes não compensa. Que aí tu recebe uma besteirinha ali e no final não vai dar em nada. Mas já nível médio, você ainda ganha ali uns cento e alguma coisinha ali, já dá uma ajudinha já. Beleza, meu amigo? Interessante. Interessante, o Jefferson, que no caso, por exemplo, no cargo que eu ocupo, que é um cargo técnico, né, de laboratório, tem algumas outros incrementos ali, por exemplo, que a gente recebe alguns casos, né, que é o insalubridade, Salubridade, né? né? Lá em Chapuri, quando eu estava lotado lá em Chapuri, eu recebia. Agora, como está nessa questão da mudança, ainda está se organizando. Então, de fato, também é outra coisa que às vezes desmotiva, né? Quando sai o edital, o pessoal olha ali só a remuneração básica. Só que, na verdade, também não é só aquilo ali. Tem Com diversos certeza. outros incrementos, por assim Claro. dizer, ao longo da carreira. E também tem a questão do incentivo à qualificação, né? Que é questão Tem lá as da carreira, por progressões exemplo, da carreira também, né? as progressões que tem por dois tipos, que é a progressão por capacitação e a progressão por mérito, né? Tem os requisitos direitinho lá. Então, assim, é uma carreira bem interessante. E aí, quando eu tinha falado ali da questão do incentivo à qualificação, por exemplo, eu tô de licença para fazer o mestrado, né? Uma instituição que, a depender ali da sua chefia, ela é flexível nesse sentido, porque se eu tenho possibilidade de qualificar meu servidor para que eu possa ter um trabalho, uma mão de obra melhorada ali, no sentido de qualificada, isso é bom não só para a instituição, quanto para os alunos ali que vão receber para toda a comunidade, né, como um todo, um serviço de qualidade. Com Então, certeza, né? bacana. E E aí, fora a Jefferson, questão também por exemplo, se a pessoa ela gosta ali de se meter na gestão mesmo e tal, e tem a possibilidade de receber lá
função gratificada, cargo de direção, e aí o seu salário vai lá para cima mesmo, realmente compensa muito você aí estar nesses cargos, né? Que aí vai aumentar, né, consideravelmente sua remuneração. Você, por exemplo, pode até dobrar de salário lá na hora que você for olhar o seu contra-cheque. Né? E as progressões lá, eu não sei se o Cleiton já falou, né? Para todo mundo é igual, né? Para TAI, a gente está falando de TAI, Técnica Administrativa e Educação. Né? A gente tem progressão por mérito e progressão por capacitação. Capacitação só tem 3 progressões, né? E elas acontecem o quê? A cada 18 meses. Né? 1 ano e 6 meses, aí você vai lá e progride. Que juntando as duas, né? Que até a terceira progressão é as duas, que é mérito e capacitação juntas, que soma aí, que dá 7% do teu vencimento básico, aumentado lá no teu salário. Então, aí durante até 4, quando tu completar 4 anos e meio, tu vai ter 3 progressões de cada, né? 3 por mérito e 3 por capacitação. E aí depois, no decorrer da carreira, tu fica só por mérito, mérito, mérito. Que inclusive isso aí é uma briga aí que eles estão querendo, aí os sindicatos aí estão querendo que continue, né? Tanto capacitação e mérito, né? Tem muita proposta boa aí, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas estão querendo equiparar a questão lá dos auxílios ao judiciário e o legislativo, que eu acho um pouco difícil, mas não custa nada sonhar, né? E aí a gente vê aí que só tem perspectiva boa aí para essa carreira aí tão almejada. Beleza, Isso meu amigo? mesmo. Show de bola. E assim, ô Jefferson, agora vamos tratar de um assunto bem interessante que é com relação à preparação, né? A gente sabe que é um concurso que vai vir um quantitativo de vaga bem interessante, né? E inclusive na inauguração da reitoria teve algumas autoridades falaram na questão da expansão, né? Vai ter a abertura de outros campos, ainda não se tem a localidade. O que isso significa? Significa que vai ter mais vagas, mais convocações futuramente. Então, assim, na tua época, tu já falou que é a questão dali da preparação, dos cursinhos, ainda estava um pouco mais a passos lentos no sentido de desenvolver, mas aí como é que tu fez para se preparar assim? Como é que tu encarou o edital? Então, né, na época, como eu tinha pouca experiência, né? Estava começando, mas eu caí dentro, né? Peguei lá o edital e estava tópico por tópico. E aí, como a gente teve essa questão da anulação, eu tive muito tempo, então eu estudei o edital inteiro, né? Não menosprezei nenhuma parte. Fui lá, peguei o básico, né? Aprendi praticamente tudo do zero. Porque na época da escola, assim, você pega uma base, mas estudar para concurso, no decorrer da minha trajetória, pode ver que é um ponto fora da curva, né? Então você tem que se adaptar realmente a esse mundo, né? Focar de verdade, porque muitas pessoas elas pensam, fulano estudou e conseguiu passar. E aí comigo não vai ser diferente não. É só que ele não sabe como é que o fulano abdicou ali de tantas coisas para ele conseguir aquele cargo. Né? Então o que eu aconselho? Você primeiramente você trabalhar sua mente. Coloca na tua cabeça, digo, vou estudar até passar. Eu não vou estudar para o concurso do IFAC e se eu reprovar, vou parar. Não. O que tu vai fazer? Vai pegar, organizar os teus estudos. Por exemplo, pega o último edital e aí você vê lá o cargo que você quer fazer. Por exemplo, sei lá, assistente de aluno. Não muda muita coisa. Né? Basicamente, Instituto Federal e Universidade, eles colocam o edital bem parecido, que é português, informática, raciocínio lógico, legislação, que dentro da legislação vem lá a lei dos servidores federais, que é 8.112, probidade, e no específico depende de cada cargo. Se é assistente, vai realmente voltado ao ensino, se é administrativo, volta a licitação, direito administrativo até o talo e informática. Mas, então, tinha algumas pessoas já na minha época, né, que tinha um pouquinho já dessa experiência, e eles sempre falavam, foca no específico, e na época valia, se não me engano, era 3 pontos. 30 questões valendo 3 pontos era 15, alguma coisa assim. E Show. português eram 15 valendo 2 pontos. Então, onde eu foquei mais? Eu perdia mais o meu tempo estudando né, essas duas disciplinas, que era português, né, e estudando as disciplinas do específico, que era informática, direito administrativo, arquivologia, né, algo bem voltado lá para o administrativo.
Então, o conselho é isso. Organiza, foca no básico e quando sair o edital, você, o específico vai ser isso. Aí cai matando lá, assim como eu falei lá no início. E é interessante, o Jefferson, é, que é, praticamente a gente agora já está no pós-edital, né? Porque já saiu o extrato, a gente sabe que a banca do concurso é a banca IDECAM, né? A gente já teve a notícia feita pelo setor de comunicação do IFAC, né, no próprio site. Então agora é focar total, se é isso mesmo que a pessoa deseja, e se preparar. E aí o interessante, ah, pelo menos o que eu vejo alguns colegas fazendo, é porque assim, quando sai o edital, dá aquela sensação de, pelo menos na hora ali, você não, agora eu vou estudar 10 horas por dia, vai ser agora, aí passa, né? Porque a gente fica mesmo ali, porque é algo Passa que afeta euforia, né? afeta diretamente a nossa vida, porque quem que não quer ter estabilidade, quem não quer ter um cargo ali para você trabalhar de boa, enfim. E aí, só que aí ao longo da jornada da preparação, que normalmente os concursos agora estão vindo com prazo reduzido, 2 meses mais ou menos, é a média, né? Pode ser que às vezes é mais quando não se pede o prazo reduzido. E aí a pessoa começa comecei a estudar 6 horas por dia, eu não estou acostumado a estudar. Aí outro dia não deu de estudar, já estuda 1 hora, aí depois já passa uns 2 dias sem estudar, e aí cada vez vai ficando desmotivado. Então, acho que o interessante também é você começar aos poucos, ir se conhecendo, né? E nesse sentido, montar um planejamento qual você possa ser realista com as suas horas. Porque não adianta nada eu colocar 6 horas, estudar 2 dias e passar o resto dos dias sem conseguir estudar. Não é isso? É isso mesmo. Tirei o fone aqui que o estava descarregando aqui. Dá para ouvir legal, hein? Tá dando de ouvir, tá de boa. E é isso mesmo, meu amigo. Tem que ter foco, né, cara? Tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a gente tem que ter foco, porque nada vem de graça, nada é fácil. Você olha assim para a vida do vizinho, sempre a grama dele é o que? É mais verdinha, né? Aí tu olha assim, caraca, bicho, rapaz, fulano é PRF. Aí tu olha assim, caraca, bicho, rapaz, eu também consigo. Só que tu não faz a mesma trajetória que o cara fez para se tornar aquilo. Então, o negócio é isso, coloca na tua cabeça que tu vai conseguir, mas tu tem que correr atrás, não é só... Tem muita gente que ou é leigo, não sei o que que é, porque ele pensa, Deus é bom, então ele vai me abençoar, eu vou me inscrever, eu vou passar. Só que o que que o cara faz? Ele tá com o tempo dele livre, aí o que que ele faz? Vai resenhar, ele vai tomar um tereré, ele vai sair pro shopping, ele vai jogar uma bola para os homens aí que gostam de bater bola, vai jogar um videogame. E aí sempre deixa os estudos ali, né, em segundo plano. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês o seguinte: isso é só um período de tempo, né? Por exemplo, depois tu passou nesse concurso aí, filho, aí tu vai ter uma estabilidade, tu vai poder focar naquilo, em algo maior, você pensar, agora eu posso estudar para outro melhor. Então aí tu vai ter estabilidade, tanto financeira, né? Tu vai ter o teu tempo, não vai ter mais aquela pressão do primeiro concurso. E aí tu vai ter com certeza vários benefícios aí. Comigo foi excepcional, né? Eu passei no IFAC, aí depois mantive, né? E consegui diversas aprovações aí, principalmente da área da segurança pública aí, que é o que eu foco hoje em dia. Né? E aí não teve segredo, né? Fui lá fazendo sem pressão e graças a Deus foi dando certo. Mas tudo foi o quê? Tive que abdicar, tive que abrir mão de momentos ali, sei lá, com a família, momentos com os amigos, para procurar ali vencer um pouquinho mais ali na vida, né? Porque Deus ele é justo, só que ele não faz aquilo que tu pode fazer. Então você tem que correr atrás dos seus sonhos e dar o seu melhor, né? Sem enrolação, né? Estudar de verdade, né? Aquele cara que vai lá e eu vou estudar, e vai lá e pega o celular, bate aquela foto e publica lá no Instagram, no status do WhatsApp, aí, mais um dia de luta, aí posta aquela selfie e tal, aí termina ali aquela foto ali, publicou, aí ele estuda ali, sei lá, 10 minutos, aí já tá bom já. Já tirei minha foto, então Já tá deu tudo... sono, já deu sono.
Então é isso, cara. Então você não pode se enganar, né? A verdade é essa. Você tem que estudar de verdade, ter um bom planejamento. Hoje é muito fácil, tem muitos planejamentos aí, em cursinhos aí online. Você estuda de casa, não precisa nem sair de casa para tu estudar. Organiza teu cantinho de estudo e tudo vai dar certo. O negócio é focar. Tu continua falando, assim, eu vou só pegar o carregador aqui do notebook, rapidão. Então é isso mesmo, cara. Então vocês que estão começando agora, ó, quando tu olha lá, caraca, bicho, tem que estudar português, tem que estudar informática, não sei nada. Então se antecipa, né? Já começa a pegar essas matérias básicas, porque, por incrível que pareça, são as matérias que mais reprovam, né? São as matérias que mais caem em concurso, né? Essas básicas, português, informática, raciocínio lógico. Então já tem que estar na massa, né? E eu me dei bem muito concurso por conta das básicas, porque eu solidifiquei as básicas e aí quando abria outro edital, eu só pegava específico ali e ia embora, né? Então, sempre a base é que vai te dar ali uma segurança para tu fazer determinado concurso, para tu sair do foco de um para ir para outro, né? Então, quem está chegando agora é só para você ter uma noção aí para onde você deve começar. É interessante, ô Jefferson. Aí a gente já vai aqui para encerramento do nosso bate-papo. Mas eu já vou deixar o convite aqui para quando o edital sair, a gente fazer uma análise. E aí, posterior a isso, a gente vai fazer. Também quero fazer uma live. E aí, como tu já tem uma boa experiência, a gente ajudar, né, no sentido de fazer um plano ali de estudo de acordo com as matérias do edital. Eu até pensei em fazer agora, mas para quem está começando pode confundir, porque tem algumas disciplinas que se repete, mas aí tem outras que pode mudar, que a gente também não sabe qual os cargos especificamente. Então, já vou deixar aqui o convite para que a gente faça essas análises posterior ao edital. Na hora, meu irmão, vai ser um prazer ajudar essa galera aí. Sempre um prazer estar falando com você aí. Na hora que precisar, a gente está aí para somar mesmo. E é aquilo que eu falei, cara. Você que tá perdidão, que tá aí naquela, não sei como é que eu vou começar. Começa pelo português, pega uma gramática, vai estudar. Tem que começar, cara. O negócio é começar. Começa devagarzinho, compra um curso online aí, já que você não gosta de estudar em casa, organiza o teu cantinho de estudo. E aí, com certeza, né, eu não quero fazer propaganda para ninguém, mas, por exemplo, lá o Gran Curso, que é o pré-concurso aí online, que eu vejo que é o mais completo que tem de todos. E eles, qualquer concurso que tenha nível estadual, federal, até municipal, eles jogam lá o cursinho deles, né? Então, dá uma pesquisada e já começa no pré-edital, né? Organiza lá teu plano de estudos. Todo dia eu vou estudar 2 horas por dia. É um bom começo. Começa lá, hoje eu vou estudar português, né? Segunda português, terça raciocínio lógico, quarta eu vou estudar informática, e na quinta repito português, na sexta eu vou revisar tudo que eu aprendi na semana, e aí tu vai avançando. Todo dia se tu aprender alguma coisinha para tu acertar uma questão a mais, isso aí vai somar na tua aprovação e lá na frente tu vai colher os frutos com certeza, sem sombra de dúvida. E também, assim, eu já acho interessante que esse é um concurso que não tem redação, que para muitos é uma dificuldade, né? Então, é um Sim, concurso sim. que, de certa forma, paga bem, poucas matérias, dá de você fazer uma preparação boa, com o tempo que se tem, mesmo você trabalhando, aí a questão do esforço faz parte, não tem jeito, e você não tem redação, então dá de fazer uma preparação bem ampla. É isso mesmo. E carga administrativa lá no IFAC, vocês vão ser felizes, cara. Lá é bom demais, trabalha muito pouco, ganha bem. Os colegas que estão ouvindo, senão vão ficar doidinhos. Mas então, beleza, Jefferson. Eu quero aqui te agradecer, né, pelo quando eu tive a ideia, aí eu falei contigo. Na verdade, a gente já vem trocando umas ideias aí faz um tempo, né, que a gente fala essa questão de concurso e tal, e aí a gente troca ideia de preparação, de ideias, né, no geral sobre concurso. Sim, E sim. aí, isso agora a gente está revertendo isso no projeto, que é para ajudar alguns colegas, familiares, enfim, nós. E aí eu quero te agradecer
E queria que tu finalizasse aí deixando a tua. Se fosse tu que fosse fazer o concurso, o que tu faria? É mais ou menos assim, bem resumido, porque depois a gente vai tratar desse assunto mais especificamente. Sim, sim. Não, cara, questão é tu sentar, né? E aí tu vai analisar, caraca, deixa eu fazer esse concurso. Como é que eu vou fazer para me ser aprovado? Tem que estudar. Então, para mim estudar, né, é como se fosse um projeto. Então, todo projeto você tem que fazer aquele planejamento e tal. Então, o que, que vai acontecer? Para tu chegar no objetivo final, você tem que traçar aquele roteiro ali e ir até o final. Então, faz aquilo que eu te falei, organiza os seus estudos, né, separa material das básicas, organiza o teu cantinho de estudos. Ah, não tenho, tem muita gente em casa, vai para a biblioteca da UFAC. O importante é que você tem que estar sozinho, concentrado, porque em casa, se tiver aperreação, não rende. Né? Então é isso, cara. É partir para cima e com muita fé em Deus aí e dedicação, não vai dar outro. Seu nome vai estar lá no Diário Oficial. Show! É churrasco na certa. Então, então, pessoal, quero Chama nós agradecer. Tem que chamar pro churrasco, senão, depois de ser convocado, ainda tem muitos processos, aí vai que dê Inclusive, depois errado. que sair o edital, dá pra gente fazer uns planozinhos aí de mandar fazer videozinho de dica aí pra galera aí. Tô disponível aí Isso, pra ajudar a galera aí, vamos fazer. com É, certeza. então, aí outra coisa importante, só complementando isso que tu falou, porque assim, o estudo para concurso, ele foge do que era que a gente fazia para a escola, né? Tipo, vou estudar o conteúdo aqui e depois eu vou ver como é que isso cai em prova. Não, eu já tenho que ter o estudo aliado às questões de concurso. Porque, tipo, Sim. às vezes Na banca, né? não adianta nada eu saber, tipo, saber muito conteúdo, mas eu não saber como resolver aquele conteúdo daquela determinada banca, que muda bastante, né? Então, assim, Com certeza. Você isso tocou num são ponto as. importantíssimo, né? Que muitos candidatos, principalmente quem está começando, eles ficam perdidão, né? Ficam perdidos aí em relação a onde eles vão achar essas questões, né? Tem várias plataformas, aí, a mais famosa é o Que Concurso. Lá você consegue filtrar só questões dessa banca aí da IDECAM, né? Então E você do fazendo conteúdo, né? o conteúdo, o assunto, né? Então você focando só nela, né? Inclusive é uma dica muito boa, Cris. Né? Foca só nela. Bota lá questões, estuda português e coloca lá só questões da IDECAN, daquele assunto que tu estudou. E aí vai resolvendo, vai errando, vendo os comentários, Não, e aí com certeza você vai evoluindo. não pode ter medo de errar, não, porque é a preparação, né? Não, eu tenho que ter. Na preparação é o lugar que eu erro, não tem problema, porque com erro eu Claro. vou aprendendo. Né? Por exemplo, eu estava dando uma olhada, eu percebi que nas análises feitas nessa banca IDECAN, eles gostam muito de cobrar sintaxe, gostam de cobrar, por exemplo, crase. Então, Top. por exemplo, se eu fosse fazer, o que, é que eu faria? Estudaria o conteúdo, né, no meu material ou na própria internet, se eu não tiver condição de comprar um material, e a partir dali fazer uma bateria de questões. É claro que as primeiras eu vou errar bastante, porque ainda estou pegando, mas aos poucos a gente vai perceber que aquelas questões vão se repetindo e você vai entendendo qual é a lógica da banca. Aí quando começa a fazer isso, aí começa a ficar bonito, porque você começa a acertar questões, começa a perceber que o negócio acontece, só que tem que ter esse esforço, né? Cleilce, é interessante, cara, isso aí. E agora tu falou que, tipo, cara, eu falei aqui comprar cursinho, né? A gente sabe que curso não é barato, mas. E com certeza, se você vai fazer concurso, eu sei que você está querendo melhorar a sua vida financeira. Eu, na minha época, cara, eu tava lascado, né? Assim, eu tava sem condições nenhuma, tinha um contrato provisório na prefeitura e meu contrato se encerrou durante a preparação, e aí eu passei e realmente tive que até que mexer massa aí no sol aí para garantir alguma coisa para casa. Então, para você que não tem condição, né, vai para a internet, cara. No YouTube tem muita aula boa, tem muita porcaria, mas tem muita aula boa, né? Você conseguir fazer o filtro, de conseguir adquirir ali um conhecimento ali a mais. E nesse que concurso aí, ó, você mesmo sem pagar nada, você consegue resolver 10 questões diárias. E tem uma plataforma de concurseiro também que é gratuito, sistema de questões também. Eu não estou lembrado qual o site, mas depois a gente pode ver. E aí eu compartilho aqui com a galera aí depois
no próximo vídeo que a gente fizer, né? Então, não tem desculpa. Hoje, mais para o cara não estudar, não tem mais desculpa, né? Se você for liso, mesmo assim você vai conseguir estudar. Ainda dá certo ainda, né? Certo. Mas então, beleza, Jefferson. Vamos finalizar aqui o bate-papo. Novamente eu te agradeço. Espero que quem esteja assistindo aí se inscreva no canal. A gente vai tentar trazer mais vídeos, mais dicas, mais ajuda para quem está começando, para quem já está aí na caminhada. E aí a intenção é colaborar, né? E que mais pessoas possam se tornar servidor do IFPAC, possa fazer uma preparação e ser aprovado em outros lugares também, porque depois que você se prepara, você tem o conhecimento, você começa a ser aprovado em outros concursos, né? Depois a gente vai fazer um bate-papo nesse sentido também. Então, novamente agradeço, se inscreva no canal e, e que esse concurso possa sair logo e todos vocês consigam, né, fazer uma boa preparação e consiga ser aprovado. Valeu, até mais. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima.